Um pouco da nossa experiência aqui na conferência, a gente percebeu que os conferencistas, a grande maioria deles, pastores e líderes, eles se emocionaram e se emocionam quando você fala um pouco do seu relacionamento com seu pai, como filho de pastor. Eu também sou filha de pastor. A gente... Vivemos coisas parecidas. Algumas coisas parecidas, mas você acha que existe uma certa expectativa colocada em cima dos filhos de líderes? E por que você acha que isso acontece? Acho, sem dúvida, é um peso bastante grande, mas eu preciso confessar que entre todos os meus irmãos, eu fui o que menos vivi ou sofri isso, porque eu sou caçula. Acho que meus irmãos sofreram demais, até porque eles pegaram a fase da minha mãe meio que recém-convertida, sem entender um pouco dessa questão do que é pecado ou o que não é, do que era costume, sabe, de questões dogmáticas de forma geral. Então os meus irmãos mais velhos sofreram desesperadamente a ponto de às vezes não poderem participar de brincadeiras da comunidade em volta, porque era pecado, era considerado pecado. Então eu desfrutei de um tempo onde a mente dos meus pais já estava um pouco mais aberta. E eles já queriam evitar que eu sofresse as mesmas coisas que os meus irmãos sofreram. Eu acho que eu também fui protegido pelos meus irmãos mais velhos, que não queriam que eu passasse por coisas semelhantes que eles passaram. E nisso eles foram ajudando os meus pais nessa concepção, nessa transformação da mente, sabe? Então, eu acho que é um peso bastante grande, mas eu preciso confessar que dentre todos os 7 irmãos, eu fui o que menos sofri. Sofri um pouquinho, percebi que peso é esse. Então, quando algum filho de pastor fala, cara, para mim é pesado, eu entendo o que essa pessoa está passando. Porque todo mundo brinca, quando o filho do pastor vai brincar, ele não pode. Né? Todo mundo faz o negócio, aí quando o filho do pastor vai fazer, é o filho do pastor que está fazendo. É muito estranho. Na verdade, ser rotulado é muito estranho. Né? Receber um carimbo assim que você não desejou é muito estranho. Às vezes o rótulo também não vem nem direto dos pais, vem... Não, pelo contrário. Dentro de casa eu era tratado, eu era um dos filhos. Né? O rótulo era de fora. Os meus pais, quando pesavam na nossa assim, de alguma forma, era geralmente sem perceber que estavam fazendo. Eles queriam dar um bom exemplo, eles queriam que a gente desse um bom exemplo para a galera, mas o rótulo é sempre de fora, sem dúvida nenhuma. Dentro de casa eu só era um filho dos meus pais que precisava viver como os outros irmãos viviam também. Você já cresceu nesse ambiente cristão? Sua mãe já estava convertida quando você... Já estava. Já estava. E aí, então, a música entrou quando para você na sua vida? Então, um dos meus irmãos mais velhos, não sei se é o penúltimo ou o segundo, ele é depois do mais velho... Um dos grandões. Ele lidava com música, ele tinha uma orquestra, ele já atuava na igreja, servindo com a música na igreja. E ele me incentivou, inclusive financeiramente. Ele bancou um curso para mim, que era no Conservatório Vila Lobos, em São Paulo, na época, que eu fiz muito mal feito, na verdade. Assim, eu não honrei o investimento dele na época. Eu aprendi assim, meio que levando a vida. Não me dediquei na época, porque eu não entendia bem aquilo. Eu queria jogar bola com os meus amigos, eu não queria ir para o conservatório de sábado à tarde estudar piano. Mas eu fui compreender o valor daquilo tudo um tempo depois. E mesmo que eu não tenha feito assim, de todo o coração o curso, esse curso me serviu muito posteriormente, porque eu comecei a me lembrar e ligar pontos, falar, cara, aquilo que eu ouvi na escola aquele momento, sabe? Melodias, ritmos, todo esse conceito musical me ajudou um tempo depois. Inclusive para que eu pudesse me socializar, porque como meu pai, pastor assembleiano, né, era muito comum mudar de cidade muitas vezes. Então eu tinha que, às vezes, no meio do ano letivo, mudar de cidade. Então a música ela foi um canal para que eu me socializasse, porque os caras gostavam de música, a gente sentava para tocar alguma coisa, e eu, um pouco tímido demais, eu usava a música como uma proteção e uma comunicação. Então aquele investimento do meu irmão me ajudou muito posteriormente, mas foi assim que começou a minha caminhada musical. Tá. E quando que ela se tornou, na verdade, seu instrumento de trabalho e vida profissional? Aí, caminhando dentro da igreja, servindo na igreja local, meu sonho nunca foi nada parecido com o que eu vivo hoje. Realmente, eu fui muito surpreendido na caminhada, porque o que eu desejava de verdade era ser um sideman, era alguém ao lado, um suporte, ou alguém que ficasse nos bastidores. Eu sempre gostei disso. E nunca achei nenhum demérito nisso, acho que tem um valor muito grande. Então, estar na frente, com o microfone nas mãos, era uma coisa que eu não pretendia de verdade. Mas eu fazia parte de uma banda em Americana, no interior de São Paulo, e eu tocava teclado, eu acho que na época. E aí o vocalista um dia ele falou que ele não queria mais ser vocalista, ficou chateado com alguma coisa e saiu. E entre todos os outros componentes, ninguém
queria ser o cara da frente. Então só tinha eu, então vai eu mesmo, sabe? Uma coisa, só tinha a mim, né? E aí eu topei a parada, mas com muita dificuldade. E fui aí, ensaiávamos para cantar os domingos na igreja, vencendo a timidez, eu tinha muita dificuldade de dizer um boa noite para a igreja, de falar um graça e paz, uma paz do Senhor. Talvez cantando, não é boa noite. Mas não saía. Era muito difícil, mas aí aos pouquinhos eu fui vencendo isso, né, na graça do Senhor. Fui acreditando que só podia ser algo de Deus para minha vida, porque eu não tinha desenhado aquilo para mim. E por mais que eu tentasse fugir daquilo, era naquilo que eu recorria, sabe? Sempre acontecia de novo. Mas fui pegando gosto, fui passando a acreditar que Deus realmente podia usar a vida de alguém tão limitado quanto eu. E aí, depois de acreditar nisso, eu fui em frente. E essa linha musical sempre aconteceu dentro da igreja? Sempre Teve na algum igreja. momento? Eu trabalho profissionalmente com música também. Que é chamado de música eu trabalho com música não só ministerialmente. Eu trabalho profissionalmente com música no estúdio, produzindo. Mas isso é uma história bem grande, assim, que eu comecei gravando backing vocal, aí depois tive a oportunidade de ir num disco que eu já nem me lembro de quem produziu um back, falou, pessoal, eu quero que você dê as tuas ideias no vocal. Aí o outro cantor ouviu aquilo e falou, que legal, eu gostaria que o meu disco fosse assim também. Mas aí eu fui percebendo que para eu aplicar algumas ideias no vocal, eu precisaria ter uma base que favorecesse aquilo, uma base harmônica e rítmica, que favorecesse a criação do vocal. Então, quando eu argumentei isso para um cantor, eu falei, não dá para criar o que você quer, porque a base já está composta de outra forma, né? Eu acho que vai destoar. Aí, pintou na época uma proposta, então no meu próximo disco você cuida desde o início. E aí eu tive a oportunidade de produzir algumas faixas, sabe? Aí foi começando bem assim, e aí o processo foi se dando. Eu trabalho com isso há, 20 anos, sei que é uma margem bem grande, mas talvez de 15 a 20 anos. Mais perto de 20, provavelmente. Eu não sou muito bom com datas, mas perto disso. Não dá pra ser muito bom em tudo, né? Minha amiga. Mas aí na questão da música chamada secular, eu tive algumas possibilidades, prestei alguns trabalhos de backing vocal, né, para alguns trabalhos, mas eu me dediquei mais. A demanda era muito grande, já dentro do meio chamado gospel, né? A demanda era muito grande e eu me realizava naquilo. Achava legal. Então vamos para esse meio chamado gospel. O que é uma música gospel para você? Então, no Brasil ela é diferente, né? É uma questão semântica aí. No Brasil é a música gospel, é tudo que tem a ver com a música evangélica. Nos Estados Unidos, o termo gospel, ele tem uma abertura maior. Às vezes um estilo musical, o rhythm and blues, ele cabe dentro desse conceito mais chamado gospel. E nem sempre a letra é tão sacra assim, sabe? Mas o conceito musical. É meio confuso às vezes, quando você fala é uma música gospel, dependendo de onde você está, no ambiente onde você esteja, isso soa de uma forma completamente diferente. Mas... E a gente percebe que você tem bem esse jogo de cintura. Então, eu adquiri isso porque, sendo o filho mais novo de 7 irmãos, eu tinha que ouvir o que os outros 6 gostavam. Então, o meu ecleticismo vem daí, da falta do meu direito de escolher na infância. Saber quem você queria... Não, aí eu aprendi a gostar de tudo, de verdade. No começo, isso foi depreciativo para mim, na minha carreira, porque as pessoas liam isso como, é um cara que mistura tudo, porque não tem uma identidade. Na verdade, a minha identidade é um pouco de tudo. E eu não estou mentindo quando eu falo assim, cara, eu curto ouvir de vez em quando um sertanejo raiz. Aí a galera fica doida, cara, como assim? Tipo, você toca soul, às vezes você toca um groove, você curte um sertanejo raiz, porque eu consegui enxergar a virtude de cada coisa. Sim. Depois de tocar, por exemplo, de curtir o movimento de jazz, de perceber o valor que isso tem, eu comecei a tender a não achar nenhuma coisa legal na música popular, porque eram 3 acordes, 4 acordes. Depois de um tempo, eu acho que amadurecendo um pouco, eu fui percebendo que havia uma coisa muito bonita naquilo. E alguém tirar uma música de 3, 4... E fazer com isso uma música bonita era um grande desafio. Porque às vezes a gente se esconde atrás também da quantidade de acordes. Às vezes não tem uma riqueza de poesia, mas tem tantos acordes que disfarça a pobreza na poesia, sabe? Então você escrever uma boa poesia em 3 ou 4 acordes é um grande desafio. E alguém, eu não sei se eu vou lembrar a frase direito, mas alguém disse que a simplicidade é talvez um dos últimos graus da sofisticação. Sim. Então é um desafio que eu tomei para mim. Eu gosto das coisas complexas, de ouvir, não sei, dificilmente eu consiga executá-las ou realizá-las, mas eu consigo ouvir e apreciar muito, mas também aprecio as coisas simples.
Acho que tudo tem um propósito. E nas suas músicas a gente percebe que elas são bem baseadas em versos bíblicos, a Bíblia assim, ali cantada, né? Além da Bíblia, você tem um autor preferido, ou livros que você se dedica mais na leitura? Tenho muitos, mas eu vou citar um cara que é bem conhecido, porque lê-lo abriu o meu coração para esse gosto pela leitura, que é o Philip Yancey, e o livro dele que mais me impressionou foi Maravilhosa Graça, porque aquilo desconstruiu muita coisa em mim, né? Porque eu vinha de uma criação evangélica e tal, muito próxima de uma criação religiosa, né? E aí esse livro desconstruiu, jogou um monte de coisa no chão e eu fiquei catando pedaços. E eu achei muito interessante porque o livro não só desconstruiu coisas, ele me ajudou a reconstruir. Porque ele me deu caminhos, sabe? Então eu gosto muito hoje que eu faço seminário, eu gosto muito de ler coisas mais teológicas. E música? Alguns outros músicos? Muitos. Aí eu comentei injustiça porque eu sou amigo de muitos deles, né? Sim. Então eu poderia citar, eu acho muito legal porque eu bebo muito da fonte da geração anterior, reverencio muito, tenho um profundo respeito, mas não sou do tipo que acredita que tudo de bom aconteceu só no passado. Eu acho que tem muita coisa boa rolando agora, gente muito mais nova que eu, escrevendo muito bem, pessoas com as quais eu aprendo muito, né? Então, são muitos, assim, mas inclusive na música chamada popular, né? Eu consigo beber daquela fonte, separar, e o meu critério é sempre a virtude. Se é a virtude, eu consigo ouvir. Porque se for só pelo rótulo, tem músicas consideradas ou rotuladas como gospel que não me fazem bem, né? Então, o meu critério é a virtude. Se há virtude naquilo, eu procuro me alimentar daquilo. Isso tem me feito bem. Que bom. Teve algum momento depois de ter mergulhado realmente na vida profissional com a música, que você quis largar tudo e, não sei, talvez até acompanhar o cunhado, ir pro cômico? Não, cômico eu não teria facilidade. Eu vi o meu cunhado em algumas apresentações e eu o admiro muito pela coragem. Você chega diante de uma plateia e se expõe, conta piada, e se ninguém ri, eu fico pensando assim, se ninguém ri. Porque comigo acontece muito. Ele ri sozinho, eu passo por isso. Você tem uma veia muito fera, eu te vi falando ontem, mas eu não teria essa facilidade de jeito nenhum, né? Agora, desistir da música, eu acho que já aconteceu muitas vezes, e às vezes ainda acontece. Né? A música, ela não tem um fim nela mesma, né? Pra mim, né? Então, sempre que eu percebo que o propósito vai se diluindo, esse pensamento de pensar numa outra possibilidade acontece. E a arte, né? A arte como traz todo. Dessas emoções. É um misto o tempo todo, né? Mas eu acho que é bom quando a gente aprende a lidar com isso. Porque ninguém é o tempo todo up, né? E nem o tempo todo down. É o real. E a questão de... Você nem falou disso, né? Mas acho que eu procuro refletir isso nas redes sociais, sabe? Sim. Que eu acho muito legal quando a gente é um pouco transparente. Obviamente que se resguardando um pouco, né? Porque nas redes sociais existe de tudo. Tem gente que te ama e tem gente que só tá te hateando, né? Mas eu procuro expressar isso nas redes sociais. Quando as pessoas falam, cara, que legal, você brinca nas redes sociais, depois você posta um versículo. É porque minha vida é assim. Não é. A gente gosta de ver o real por trás daquilo. Realmente a arte fica mais apreciada. É verdade. Né? Eu acho que gera mais identificação também. Aqueles que ficam sempre se escondendo atrás de estereótipos perfeitos, eles estão contando uma mentira para eles mesmos, né? Em primeiro lugar, e as pessoas também tendem a engolir, mas não acreditar. Falando do real, então, dessa semana, desses dias que você tem passado aqui no CTPI, como que tem sido essa experiência para você, essa primeira vez comigo? Tati, incrível. O CTPI é um tipo de conferência em que eu gostaria de participar sentado já, né? Para vir, para ouvir. Tanto é que eu acho que eu ouvi praticamente todas as palestras, eu não pude participar das trilhas, mas que a minha idade não permite, tem que dormir em algum momento. Mas incrível, né? Eu viria e muitas outras vezes, é o tipo de evento que eu gostaria de participar, como ouvinte. Então fazer parte cantando ou compartilhando algumas coisas através das canções é um grande privilégio. E eu não estou sendo demagogo ou usando de falsa modéstia quando eu disse que tantos outros cantores poderiam ter sido convidados. E então eu entendo que o convite para nós foi um presente de Deus, para as nossas vidas, para a minha vida em primeiro lugar, para minha esposa, para os meus amigos. Está sendo muito legal. Tudo pra muito incrível. Também, muito gostoso tê-los aqui. Obrigado. E pensando agora no tema do ano que vem, que vai ser revitalizar, né? Que importância você acha que esse tema tem na vida desses pastores, plantadores, líderes?
Eu acho que vocês pensam sempre com muito amor e com muito temor, né? Quando o tema desse ano foi muito incrível. Sim. Do ano que vem. Ser e fazer discípulos. Sim. Né? É muito importante a gente não se acostumar com a caminhada, né? Então a revitalização, ela tem vital importância nisso. Da gente rever, da gente revisitar os propósitos do coração. Que a tendência nossa é se acostumar e começar a dominar, né, aquilo que a gente faz, e se acostumar tanto a ponto da gente se perder, né, naquilo que a gente está fazendo. E às vezes a gente está fazendo coisas boas, mas já com o coração mais perdido e mais distante do propósito. De vital importância, tema sensacional. Eu espero, quem sabe, ter a oportunidade de visitá-los aqui ano que vem, quem sabe para participar de todos os dias, ouvir. Teremos em João Pessoa. Pois é, ou aqui ou lá. Dá certo, não né? é verdade, é verdade. E eu participaria, se é que não participarei de fato, né? Vou avaliar nos próximos dias, porque a gente está avaliando. Não, a gente está avaliando o ano que vem ainda, né? A gente abre agora, né? Para o ano que vem. Então, a gente está avaliando no que a gente vai participar. Porque vir para uma conferência como essa seria um investimento primeiro nas nossas vidas. Então, é uma coisa muito séria a ser considerada. Então, a gente vai nos próximos dias voltando para casa, reavaliar a situação e seria um prazer. Que Deus use mais uma vez de forma sobrenatural esse tema para trazer confronto e conforto ao coração de tantos pastores que estão aqui e que estarão lá no ano que vem.